Nesse vídeo eu vou falar sobre os climatizadores evaporativos, que são uma alternativa de climatização de baixo custo. Vamos ver as suas aplicações e suas limitações. Espere até o fim do vídeo para ver as aplicações desses produtos. Os sistemas de climatização que diminuem a temperatura do ambiente com o aumento da umidade relativa são encontrados desde os tempos antigos na arquitetura do Oriente Médio, onde as temperaturas externas eram bastante altas e a umidade relativa bastante baixa. Nesses locais eram utilizados pátios internos com fontes, onde o ar era umidificado e posteriormente enviado para os ambientes das residências. Alguns sistemas utilizavam torres de captação dos ventos da região, por estarem acima das residências, evitavam a entrada de areia, e dentro das torres passavam por recipientes com água ou panos umedecidos que aumentavam a umidade e refrigeravam o ar. Hoje em dia, existem equipamentos com ventilador e aspersores de água que potencializam a umidificação. Esses sistemas têm um custo operacional bem inferior a sistemas tradicionais de ar-condicionado, vindo ao encontro da diminuição do consumo energético, contribuindo para a sustentabilidade do planeta. Nesse vídeo, vamos ver quais as eventuais limitações desse sistema e em que condições podemos utilizá-los para o seu melhor aproveitamento. Eu tenho uma massa de água dentro do ambiente. À medida que a água evapora, ela retira calor do entorno. Com isso, o ar se esfria. Podemos dizer que na evaporação da água, o calor sensível do ar, temperatura, se transforma em calor latente, umidade. Na natureza, nós observamos essas trocas no ciclo da água, que ao evaporar de rios, lagos e do mar, sobe para a atmosfera, onde se condensa pela baixa temperatura, criando as nuvens, e a água retorna à superfície da terra na forma de chuva, neve ou granizo. No corpo humano, as trocas de calor por evaporação também acontecem. Quando estamos em um ambiente com temperatura mais alta, nosso corpo ativa os seus mecanismos termorreguladores. Ele começa com o aumento da temperatura da pele e, quando isso não é o suficiente, ele ativa a perda de calor por evaporação, o suor. A primeira coisa que temos que ter um conhecimento básico é sobre a carta psicométrica. O diagrama psicométrico apresenta nas ordenadas a relação de umidade, ou seja, a quantidade de gramas de água que podem conter em 1 kg de ar seco. Nas abscissas, a temperatura de bulbo seco, ou seja, a temperatura medida no ambiente. Esta curva externa representa o ponto de saturação, que é a máxima quantidade de vapor d'água que pode estar contido no ar, a uma determinada temperatura. As outras linhas representam a proporção de vapor d'água contida no ar em relação à sua máxima capacidade. Se eu tenho, por exemplo, 50% de umidade relativa, quer dizer que eu tenho metade da quantidade total de água que pode conter o ar nessas condições. Quando a umidade vai acima de 100%, começa a haver a neblina e as gotas de água ficam em suspensão no ar ambiente. Outro conceito que temos que entender é a temperatura de bulbo úmido. Se eu tenho 2 termômetros no meu ambiente, um deles envolto em um pano úmido, eu vou ter uma temperatura mais baixa que a do termômetro que está livre. E ela é chamada de temperatura de bulbo úmido, que vai variar conforme as linhas de entalpia constante. Então, o ar com 25 graus de temperatura e 50% de umidade vai ter uma temperatura de bulbo úmido em torno de 18 graus centígrados. E se puxarmos uma linha horizontal, nós vamos chegar à temperatura de orvalho, que é a temperatura onde começa a condensar o vapor d'água contido no ar. Então, com 25 graus e 50% de umidade, se houver uma lâmina d'água com 13 graus de temperatura, vai haver condensação de vapor d'água nessa lâmina d'água, e não a evaporação dela. A água, para ser evaporada, tem que estar a uma temperatura superior à temperatura de orvalho do ar. Se eu tiver 40 graus, pouco mais de 13% de umidade relativa, eu vou ter 20 graus centígrados de temperatura de bulbo úmido. Quer dizer que se eu aumentar a umidade do ambiente para 63%,
a temperatura vai baixar para 25 graus. Se a temperatura estiver em 40 graus e a umidade em 50%, mesmo colocando 100% de umidade no ambiente, a temperatura mínima fica em 30,5 graus centígrados. E percebemos que nessas condições, esse tipo de equipamento não funciona bem. Nesse caso, é necessário verificar o clima onde o sistema está sendo instalado. Na cidade de Porto Alegre, o clima durante o dia, no mês de dezembro, que aqui se apresenta com uma temperatura mais alta, fica com 50% de umidade e em torno de 31,5 graus centígrados. E a temperatura de bulbo úmido, 23,4 graus centígrados, indicando que a umidificação nesses casos acaba sendo interessante. Em Florianópolis, o verão mais úmido vai criar algumas limitações e eu vou ter uma temperatura externa em 29,2 graus centígrados de média. E a temperatura de bulbo úmido, 25,84, acima do limite de conforto. Pegarmos a cidade de Riad, na Arábia Saudita, nós vamos ter a pior situação do mês em agosto, com 44 graus centígrados de temperatura média e 7% de umidade. E a temperatura de bulbo úmido, 19,61 graus centígrados. Então, nesta situação, a umidificação acaba tendo resultados bastante elevados. O que pode ser observado neste gráfico, onde relacionamos alguns meses de algumas cidades aqui no Brasil e de Riad, dando a umidade em relação à eficiência dos climatizadores. Observando que os locais com umidade mais alta, como Florianópolis, a eficiência do climatizador acaba sendo bem mais baixa. Ao contrário, os locais com baixa umidade, como Riad, a eficiência deles acaba sendo muitas vezes maior. Como qualquer tipo de solução alternativa, eu tenho que combinar com outras soluções bioclimáticas na edificação, como proteção solar das fachadas e isolamento das paredes e cobertura. Então, o que acontece se eu tenho meus equipamentos de umidificação, todos eles dentro do ambiente? Eu estou utilizando algum tipo de modelo portátil ou algum que não tomar externo. Eu acabo usando apenas o ar do ambiente. E vai chegar a um ponto de saturação. Então, eu já não vou mais ter ar suficiente para umidificar. Somente da frente do equipamento, onde tem a névoa do aparelho, que eu vou sentir o ar mais frio. O pior lugar que eu já estive foi um ginásio de esportes onde estava sendo feita uma formatura, onde a combinação de uma alta carga de calor latente pela quantidade de pessoas e temperatura alta do ambiente, sem renovação de ar e sendo umidificado, criou uma situação altamente desconfortável, pois o suor do corpo não evaporava e todos saíram do local encharcados. A solução mais correta é trabalhar com ar externo, que sempre vai estar a uma temperatura mais alta e uma umidade mais baixa. Com isso, eu mantenho as condições internas dentro de níveis aceitáveis de conforto. Então, no caso de eu ter os equipamentos portáteis, eu tenho que trabalhar necessariamente com algum sistema complementar de renovação de ar do ambiente. Vamos ver agora algumas aplicações do sistema de climatização por umidificação. Ao contrário de um equipamento de ar-condicionado tradicional, esses equipamentos podem trabalhar também em locais externos, seguindo algumas diretrizes especiais de projeto. É possível utilizar espaços secundários, varandas, jardins internos em residências, onde o climatizador portátil pode ser instalado e o ar desses ambientes ser conduzido para o resto da casa, criando um sistema de renovação natural da habitação com a umidificação e diminuição da temperatura. É possível também trabalhar com sistemas de dutos para a distribuição do ar nos ambientes, em uma residência, escritório ou uma fábrica. Nesse auditório, onde eu fiz o projeto da acústica e da ventilação na década de 90, o sistema de umidificação poderia ser facilmente incorporado ao projeto, aumentando o nível de conforto durante o dia. À noite, a temperatura externa, já dentro dos limites de conforto,
dispensaria o uso da umidificação. Esse auditório acabava funcionando muito bem, somente com ventilação. Este é um auditório onde o professor Enio Cruz da Costa fez o projeto acústico e ventilação natural. O sistema funcionava pelo calor liberado pelas pessoas no ambiente. O ar entrava pelas venezianas laterais e saía pelo lado do forno e, por fim, em um lanternim no telhado. Esse sistema também funcionava muito bem simplesmente com ventilação, mas também poderia funcionar com umidificação do ar simplesmente colocando aspersores perto das entradas de ar pelo lado externo da edificação. Sistemas de climatização evaporativos, eles podem também trabalhar de forma indireta, utilizando os recuperadores de calor. Esses equipamentos são muito utilizados em casas europeias no inverno para recuperar o ar de exaustão de cozinhas e banheiros, fazendo uma troca de calor com o ar de renovação. Então nós temos um aumento de temperatura de 18 graus no ar que entra do exterior. Eu tenho então esse tipo de recuperador de calor, funcionando para a refrigeração. Quando eu tenho um delta de temperatura menor, eu vou ter apenas 6 graus de recuperação do calor. Entretanto, se eu utilizar no ar de saída a umidificação, eu posso ter uma recuperação de 10 graus no meu sistema de renovação de ar da instalação. Nas residências é possível dispensar equipamentos. Pode-se fazer pátios internos com algum tipo de fonte que umidifique o ar ambiente e aí reduz a temperatura, ou com o uso de vegetação combinada com espelhos d'água. Neste caso, é interessante que as aberturas da residência tenham entradas na parte inferior para a captação do ar frio e saídas na parte superior para a saída do ar quente. Pode também utilizar pátios internos e utilizar aspersores de água nessa parte de vegetação, que é um custo bastante baixo. Também podemos utilizar a solução que o professor Enio Cruz da Costa utilizou numa residência solar que ele fez, com muro trombe, e aí o solo aquecendo o muro trombe faz com que o ar seja puxado do ambiente, seja levado para a parte superior do forro da casa, saia por um lanterninho no telhado e o ar refrigerado pela mata ou ainda com aspersores entre dentro da casa. Pessoal, se gostaram do vídeo, curtam, compartilhem. Se tiverem algumas dúvidas, deixem nos comentários que eu respondo todos. Muito obrigado, até uma próxima vez. Tchau.